Olá, companheiros de ideal, que Jesus esteja entre nós agora e sempre. O tema para nossa reflexão desta semana encontra-se no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, Parábola do Festim das Bodas. Todos sabemos que muitas mensagens deixadas por Jesus foram através de parábolas, que são histórias simples que escondem significados profundos, ou seja, são relatos breves que deixam sempre uma lição de fé, esperança, sabedoria e muitos outros termos edificantes. Bodas são celebrações civis ou religiosas de casamento, outras comemorações de datas importantes, um ritual simbólico. Festim, pequena ou grande festa, banquete, grande refeição. No caso presente, disse Jesus, o reino dos céus se assemelha a um rei que, querendo festejar as bodas de seu filho, despachou seus servos a chamar os que haviam sido convidados, e que todos acabaram recusando o convite. O rei então despachou outros servos para dizer de sua parte aos convidados: preparei o meu jantar, tudo está pronto, vinde às bodas. Ninguém, porém, se incomodou com isso e desprezaram os servos. Sabendo disso, o rei mandou chamar quem fosse encontrado na rua para o banquete, bons e maus, pois os convidados não eram dignos dele. Porém, vendo que havia um ao redor da mesa sem a túnica nupcial, mandou que se retirasse para lugares menos agradáveis. Isso está em Mateus 22, 1-14. Aí é que haverá prantos e ranger de dentes, porquanto muitos há chamados, mas poucos os escolhidos. Pensemos nisto. Túnica nupcial, ter puro coração, cumprir a lei segundo o Espírito, ou seja, fora da caridade não há salvação. Entre todos os convidados, são poucos os que guardam e a praticam. São poucos os que são dignos de entrar no reino dos céus. Por isso disse Jesus, chamados haverá muitos, poucos, no entanto, serão os escolhidos. Então não basta dizer-se cristão, é preciso ouvir a palavra divina e a cumprir. Essa parábola parece pueril, simples, porém Jesus se aproveitava dos costumes da época e as adaptava. Seu objetivo era fazer penetrar nas massas populares a ideia da vida espiritual. Jesus compara o reino dos céus, onde tudo é alegria e ventura, a um festim. Os primeiros convidados são os hebreus, primeiros chamados por Deus ao conhecimento de sua lei. Os enviados do rei são os profetas, que os chamavam para a verdadeira felicidade, e não foram ouvidos. Eram desprezados, muitos foram até massacrados, como os servos da parábola. Os convidados que se recusaram, indo cumprir dos seus campos, cuidar suas coisas materiais, simbolizam as pessoas mundanas, dominadas pelas coisas terrestres e indiferentes às coisas celestes. No caso dos judeus, a ideia era de supremacia sobre outros povos, outras nações, baseados nas promessas de Deus a Abraão, que a sua posteridade cobriria toda a terra. Confundiram a mensagem e acharam que seria dominação efetiva e material. Antes de Jesus, com exceção dos hebreus, todos os povos eram idólatras e politeístas. Os hebreus foram os primeiros monoteístas que acreditavam em um só Deus. Deus então enviou sua lei através de Moisés inicialmente e depois por Jesus. Daí nasceu então a luz que expandiu-se pelo mundo, do paganismo ao cristianismo. Após o abandono da idolatria, os judeus desprezaram a lei moral e se deram à prática do culto exterior. Houve então divisão por seitas, o mal se expandiu, nação foi escravizada e outros males, enfim. Daí apareceu Jesus, chamado para a observação da lei, apontando novos horizontes, mas os primeiros a serem convidados para o grande banquete da fé universal repeliram o Messias e o imolaram. Perderam a chance de colher o fruto que lhes foi oferecido.
A responsabilidade coube aos fariseus e saduceus, o grupo de judeus que não acreditavam na vida depois da morte ou na ressurreição, por efeito do seu orgulho, do fanatismo e até da sua incredulidade. São eles que Jesus identifica como os primeiros convidados a recusarem comparecer ao festim das bodas. Assim, a palavra foi estendida a todos em geral, bons ou maus, e os que a acolheram seriam admitidos ao festim, em lugar dos primeiros convidados. Não basta então ser convidado ao banquete celestial, não basta se dizer cristãos, nem sentar-se à mesa. É necessário estar revestido da túnica nupcial, ter puro coração, cumprir a lei divina, cujo fundamento encontra-se nas palavras: fora da caridade não há salvação. Nem todos que ouvem a palavra aguardam e a aplicam com proveito, tornando-se dignos de entrar no reino dos céus. Por isso disse Jesus: chamados haverá muitos, poucos, no entanto, serão escolhidos. Que nós reflitamos sobre esse chamado divino, a fim de não sermos comparados aos convidados daquela época. E assim damos graças a Deus, assim seja. Obrigada a todos pela atenção e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.